Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E ao meu lado, finalmente ao meu lado, tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Então, para quem não sabe, né? Quem já acompanha já sabe. Mas no Twitter você me encontra por @investidor10, que DSC, porque não coube descentralizado. Eu sei, né, que hoje as pessoas já reclamam, né, dessa fala, mas que bom, sinal que vocês estão vendo de forma recorrente. É isso que a gente precisa. Nesse episódio de 2 anos, né? Episódio especial de 2 anos do Bloco Podcast. Felipe veio aqui agradecer também a parceria nossa com a Sovereign Swap, que permitiu que isso acontecesse. Principal. Então, o Felipe veio aqui, a gente já gravou alguns conteúdos, vamos gravar mais algumas coisinhas, mas resolvemos fazer esse episódio comemorativo, né, cara? 2 anos e que a gente decidiu a empreitada louca de fazer um podcast e que, assim, para quem ainda não sabe, foi de uma... Eu tinha um interesse em aprender algumas coisas sobre Monero, fui ver a entrevista do Felipe com a Rafaelando, inclusive mandar lembranças para ela, nossa primeira entrevista aqui, episódio, se não me engano, número 10. E nossa madrinha, queremos você aqui, né? E fizemos esse podcast porque foi uma situação que eu e ele encontrávamos, né? A gente tentava conversar com um certo bom senso na bolha maximalista e viu que esse bom senso não existia. Não existe bom senso, né? Descobrimos, assim, era muito sabido, né, que não tinha esse bom senso, mas me atacou muito rápido, né, porque o contato que tivemos foi pouco depois que eu fui para o Twitter. Eu estava no Instagram, né? Então eu abri o Twitter e comecei a ter contato, né, com esse pessoal, que é uma audiência completamente diferente do que é no Instagram, né? Sim. E aí, enfim, eu tinha já lançado o meu curso gratuito de Monero, que está disponível no YouTube, e aí a Rafa chamou, né? Acho que não sei se foi uma discussão nossa, uma publicação, uma coisa assim. Depois ela me chamou, fui fazer um Spaces com ela, uma coisa assim, né? Isso foi logo depois de mim, assim, ela me chamou, e aí depois eu fui e estava acompanhando, assim, nessas foi falar de Monero e tal. Eu falei, pô, deixa eu prestar atenção, porque eu já tinha minerado Monero algumas vezes por causa de CPU e eu nunca tinha dado atenção aos fundamentos. Aí o Felipe veio, falou dos fundamentos, tem esse curso gratuito aqui, vê. Aí eu vi inteiro o curso e voltei para ele vomitando pergunta, questionando e tal, ainda bem incrédulo, e a gente começou a perceber que precisava ter um espaço que tivesse essa liberdade para falar, né? Que é engraçado que a gente é praticamente maximalista de Bitcoin. Só que a gente só não é por causa do bom senso. Né? A falta é que tem. Então, a gente até teve uma discussão agora há pouco, a gente estava gravando outras coisas e em off, o rapaz falou assim, mas vocês não acham que todas essas implementações do Monero vai ter no Bitcoin um dia? Vai, mas e se eu quiser transportar 10 milhões de reais anônimo em Layer 1 hoje, eu consigo na rede do Bitcoin? Não. Uma rede Layer 2? Mais ou menos. Então, um comentário que só me veio à cabeça agora, até que a gente não fez lá, é que não foi à toa que aquela subida recente de preço que deu no Monero, né? Estamos em maio de 2025. Aquela subida de preço foi associada com um hack, né? Exatamente. Com um hack, onde o cara trouxe de Bitcoin e jogou em Monero. Imaginamos que por uma necessidade de privacidade, né? Enfim, não é a intenção entrar nesses detalhes, né? Mas partindo desses questionamentos, né, que você se fez e que algumas pessoas hoje se fazem, né, as pessoas veem que existem outras alternativas e foi aí que começou, né, toda essa história para a gente começar a gravar. Eu acho que a gente, eu não sei, né, não sei, você chamou para a gente gravar, não sei o que foi. Eu falei que a gente precisava fazer um podcast.
E aí foi bem nessa que a gente abriu, né? Maximalismo e libertarianismo, início de um debate que não tem se mostrado viável, porque o maximalismo tem cada vez mais voltado a uma imagem de um absolutismo financeiro em torno do Bitcoin. E o libertário, cara, se eu quiser fazer escambo com você, com o vinho do Porto, agora que você gostou bastante, né? Então, assim, a gente pode trocar do jeito que a gente quiser. E essa falta de liberdade, ou esse anseio por um monopólio monetário, eu acho que é algo perigoso, né? Assim, independentemente se seja o dinheiro fiduciário, se seja Bitcoin, se seja ouro, se seja o que for, eu acho que há um reducionismo muito grande ideológico pensar num maniqueísmo, né? É Bitcoin ou não é nada? É Fiat ou ouro? É fiduciário? Não, o mundo é mais complexo que isso, né? Eu posso hoje, né? O Felipe até viu, eu uso cripto o dia inteiro. Então, eu vou fazer uma compra, o cartão de cripto colateralizado. Então, que esse também foi, inclusive, um alvo de cancelamento muito grande. Ah, porque você usa o USDT. E hoje está rodando na rede, praticamente rodando na rede do Bitcoin. E o silêncio, né, das pessoas em relação a isso, né? É uma narrativa que se muda a cada hora. Eu lembrei também de outra coisa, né? Que essas críticas, né, que vem, que você falou do uso do SDT, né? Eu lembrei da situação, né, que foi logo no início, né, que eu tinha entrado, vindo para o Twitter, né, e saí do Instagram e fui usar, né, normalmente, participar, né, dessas discussões, isso que eu gosto da temática, né, de falar de Bitcoin, etc. E aí, uma das pessoas, né, um pouco mais conhecida nesse meio também, tipo assim, foi extremamente rude, né, e eu precisei entender, né, que existe, é um nichado, muito fechadinho, a ponto de que fica ofensivo até, né, e Sim. eu não pensei isso na hora, mas quando o Hugo veio, né, com a ideia de, tipo assim, porra, vamos falar, eu pensei exatamente isso, tipo assim, você talvez trazer uma forma de argumentação e de discussão que a gente consiga trazer, né, o máximo possível, claro que não dá para trazer tudo, mas conseguir argumentar e conversar, coisa que as pessoas não estavam fazendo, né, nas Sim. rodinhas dessa bolha, assim, digamos, maximalista de Bitcoin. O endossar, né? Era sempre o endosso aquilo. Ah, é isso, é assim, é certo. É quase dogmático, né? A repetição de um padrão. E é isso, né? Por exemplo, agora a gente acabou de gravar um episódio em que a gente fez um episódio sobre o tema. Uma das pessoas do tema perguntou: olha, vocês esqueceram disso aqui, disso aqui, disso aqui, e nós gravamos uma entrevista. Então, é um ambiente aberto para debate, para construção de conhecimento, né? Qualquer área que a gente esteja pensando nesse sentido de criptomoedas hoje, liberdade, é muito disruptivo, né? Assim, a gente está criando conhecimento toda hora. Então, não tem por que a gente tentar fazer um dogma em algo que ainda não está fechado, né? A gente já fez episódio. O SDT está circulando muito mais. A gente especula que talvez esse USDT na rede do Bitcoin é justamente para isso, para ter taxa, para ter movimentação, para ter transação, coisa que não está acontecendo. Esses dias a mempool estava literalmente vazia. Começou a passar transação de graça, né? Assim, porque, sabe, 1 centavo, 2 centavos. O Bitcoin não era para estar chegando nesse momento, e os próximos anos ainda, e estar dependente de subsídio, significa que não está tendo uso, e uso é o mais importante nesse momento, né? É o fomentar o uso, a gente não está tendo uso, está pegando ele, colocando dentro de ETF, colocando num guarda-chuva e desmonetizando, não está sendo usado como dinheiro. E eu acho isso um perigo muito grande, e cabe a gente aqui
tentar incentivar isso, né? Pagamentos com Bitcoin, né? Eu até brinco, o Felipe compra os Bitcoin na baixa, fica me repassando na alta para a gente fazer acerto de coisa, sabe? Quando bate 100 mil, ele já fala, vou fazer acerto disso, vamos fazer acerto disso, mas é esse uso que está faltando, né? Lógico, quando a gente fala em uso também é aquela coisa, as pessoas falam, mas tem rolante. Porra, mas eu não vou mudar para o Rio Grande do Sul, gosto muito dos caras, tá? Mas eu não vou viver lá, então a gente tem que pensar formas de uso, cada um para a nossa realidade. E a gente traz conteúdo, cartões de uso para usar, para fazer, né? Inclusive, o Felipe hoje está em contato da Redot Pay, o Felipe vai fazer uns conteúdos que tem função nova chegando, né? Então, quem quiser já tem um link aqui na descrição, né? Não que, assim, não é exatamente patrocinado, mas é algo que assim funciona agora, mas amanhã pode aparecer uma outra solução, uma outra melhor, a gente vai postar, vai falar sobre, né? Não é? Eu acho que a gente está nesses 2 anos aqui numa posição muito tranquila de não ter rabo preso com nada, né? Assim, a gente tem parceiros dentro das coisas que a gente acredita, podendo fazer episódios criticando coisas, né? A gente nunca teve uma pessoal da Sovereign falar, não vamos fazer desse episódio aqui porque é meio polêmica, a gente vende essa criptomoeda. Não, a total liberdade editorial para não ter mesmo rabo preso com ninguém, já às vezes a gente nega coisa, né? Isso aqui né, divulgar uma moeda que não vale, não tem fundamento, não tem nada, justamente para chegar para vocês com essa possibilidade de ensinar, né? Assim, a gente tenta ensinar a pensar, né? Porque tem muita coisa básica que às vezes não é feito, né? Você tem muitos teóricos acontecendo no caso do Bitcoin, e nessas rodinhas de conversa, principalmente em bolha brasileira, né? Você tem muitos usuários teóricos que não fazem uso de fato, né? Ou extinguem todas as possibilidades, mas que vão lá para doutrinar. Eu acho que a parte teórica ela é extremamente importante, é uma coisa até que eu estou querendo focar ultimamente. Mas, quando você tem um cara que vai lá apenas, né, dar o sermão, assim, digamos, de uma parte teórica, e faz críticas de algumas outras partes que, porra, ele não conhece, talvez, começa a ficar problemático. Então, assim, o Hugo citou um exemplo, precisava acertar um pagamento com o Hugo. Bitcoin, foi feita uma transação de Bitcoin, eu me desfiz de Bitcoin. Mas não pode vender, gera aquele negócio todo, tudo bem, é uma outra discussão. Só que a gente tem a prática da transação, de fazer a transação. Outra coisa, Redot Pay, é um exemplo que ele está falando. Estou na Europa passando um cartão que eu abasteci com cripto, abasteci com Bitcoin e com SDT também. Está funcionando. E eu estou vendo as taxas, eu estou vendo a utilidade. E eu posso vir falar, não só para que você utilize o cartão, por exemplo, né? Porque ele funciona, assim como também existe a possibilidade de você fazer uma transação de Bitcoin para abastecê-lo, assim como existe também você fazer uma gestão de carteira, uma gestão de recurso, coisas que a gente fala às vezes no curso, né? Que você pega um dinheiro que eu sei que eu comprei, eu sei que eu meti a mão a 70 mil no Bitcoin, e agora ele deu 104, beleza, é o dinheiro que eu vou gastar. Entendeu? É uma crítica, você gastou? Pode até ser, mas pelo menos eu tenho repertório para estar falando as coisas que, porra, a gente está falando, entendeu? E trazendo para as pessoas. É um problema, né, que eu vejo, pelo menos assim, né, na maior parte das pessoas que trazem conteúdo sobre o Bitcoin, porque já é nichado, né? Já é uma coisa fechada. E além de ser nichado, você tem muitas pessoas que têm uma crença muito pro não posso gastar, não posso utilizar, e vamos falar só sobre código. Então, assim, não é assim que a gente vai para frente, eu acho, né? Não é assim que a gente deve seguir. Vide Rolante, que é o melhor exemplo, né? A gente tem até entrevista aqui no podcast, né? Com o Ricardo Sonduz, na verdade.
que a gente demonstra, né, essa necessidade de você fazer transações, o quanto que a iniciativa que ele teve fez de diferença, e se você for parar para olhar, eu não vou dizer que ele está na mesma posição que a gente, né, mas ele também não é o cara coladinho com o pessoal da bolha bitcoinera. Não. Entendeu? Longe disso. E se você for ficar coladinho com o cara só da bolha bitcoinera, não estou falando que você tem que sair de perto dessas pessoas, não. Eles são pessoas muito boas, inteligentes e que sabem muito. Extraia o melhor deles, é claro. Mas você também tem que ouvir outras opções, que é o que a gente traz, que é, por exemplo, o que o Ricardo fez, né? Que, cara, o cara criou uma economia circular, onde as pessoas pagam e compram com Bitcoin. Na minha percepção, ele fez mais do que muita gente que fica falando anedotas para você relacionadas a Bitcoin. Então, assim, são coisas a serem avaliadas. A gente também, né, avaliou bastante. A gente avalia, eu acho, até hoje, né, na hora de trazer conteúdo, né, e fazer coisas. Eu acho que o podcast tem bastante disso, né? No seu Cara, mesmo. eu sinceramente, eu não acho que a galera que pensa que o melhor fundamento vai ser o dinheiro universalmente aceito, ela está conceitualmente errada. Porque não é assim que a história da humanidade, né? Ela vai... A história da humanidade tem mostrado o seguinte: o dinheiro é aquilo que o mais forte manda você usar como dinheiro. Não é? No auge de Roma, denário, ponto final. Né? Áureo, denário, ponto final. Degradou a moeda. Puta, você viu os romanos guardando ouro, né? As moedas de ouro que ainda não tinham sido diluídas. Então, é aquilo que o mais forte diz para você, não é só o fundamento. E acho que essa é uma premissa errada e perigosa, achar o seguinte: só porque é o melhor fundamento, imediatamente vai ser o melhor e único dinheiro utilizado no mundo. Não. Há outros fatores geopolíticos que mudam isso, né? A capacidade de exercer violência de alguns estados, ela é virtualmente infinita. Então, há que se ter cuidado, há que se entender que a coisa é menos sim ou não, é menos ou é ou não é, né? Ela pode ser aqui, então é aí que a gente vem trazendo o quê? Ferramentas para a soberania. Eu acho que esse é um ponto, né? Como a gente fala, a gente é maximalista, mas de liberdade, né? Para chegar as pessoas a serem livres, soberanas sobre o próprio dinheiro. E é perigoso hoje. Hoje é um momento muito ruim para ser isso. Né? Nós já estamos há 2 anos aí da proibição da Europa de criptomoedas de privacidade. Partindo do pressuposto que você usa uma cripto de privacidade, você é um criminoso. Como assim? Você não pode ter privacidade? Então você não pode conceitualmente ter liberdade. E nós estamos entrando nesse momento e a coisa tá indo assim. Hoje em dia, para você ser o homem comum e passar batido, você tem que entregar muito mais dados seus, pessoais, de localização, de tudo, do que era 50 anos atrás. 50 anos atrás, alguém literalmente vivia uma vida inteira passando completamente debaixo de qualquer radar. Né? O cara saía da escola, os sistemas de registro de sistemas de saúde eram todos precários, né? Era local, não tinha um sistema central. Né? Hoje em dia, você CPF, endereço, para você comprar um remédio na farmácia. Né? A farmácia te vende um remédio em troca dos seus dados, não é nem em troca do dinheiro. O mercado é a mesma coisa, né? O mercado só dá desconto se você dá CPF. Pois é. Então, assim, aí a gente tenta, né? A gente tentando, né? Falando, né, de Bitcoin à época, né? Falando sobre Monero, quando surgiu a discussão no podcast, a gente, obviamente, começou, né? Tentar expandir melhor essa questão da liberdade, né? De, poxa, quais são os processos pelos quais eu preciso passar para conseguir trazer essa liberdade para as pessoas, né? E a gente chega, né, hoje, há 2 anos, né, de podcast,
e trazendo de diversas formas. É claro que sim, tem a opção do curso, mas tem tudo praticamente no podcast. Assim, não tem nada que não tenha passado, a gente não tem. E as entrevistas, né, cara? Não tem nada que a gente não tenha abordado lá, né? A gente entrevistou praticamente, cara, Júlio Lobo, sobrevivencialista, trouxemos várias visões, Caio Leta, né, do próprio pessoal mais Bitcoin, assim. O Leta até me deu a minha medalha de maximalista, né? Entrevistamos o Urich, acho que o Urich é um dos caras mais... O cara foi o primeiro a fazer uma obra em língua portuguesa, bonitinho e tal, e às vezes é xingado porque... não, porque fala de ações. Ué, sabe, dá notícias... Né? É muito melhor você acompanhar a notícia de alguém que tem um viés libertário, um viés em prol da liberdade, do que você ver uma notícia completamente focado para o socialismo ou algo assim, né? Você ter esse viés, você reforçar isso, né? Ou acrescentar uma bolha, porque não há como negar, nós estamos em bolhas, né? Nós temos a bolha da esquerda, né? Os socialistas de esquerda, os socialistas de direita, e no meio está sendo essa bolha libertária, né? A gente não... O mais fácil de diálogo, um diálogo talvez com uma parte da direita que começou a entender que não é nesse joguinho que vai se ganhar a coisa, né? Não é essa alternância de poder não vai resolver, né? Principalmente com o passado recente do Brasil, né? O que não foi feito no governo Bolsonaro, o que passou de medidas socialistas no governo Bolsonaro, né? O próprio Pix, né? Assim, o pessoal está reclamando, né, e fala assim, mas quando vier o Drex é melhor. Gente, vocês não abriram a cabeça que não precisa vir o Drex. Né? Não precisa, é só um nome, sabe? Assim, e a própria proposta dela, né, uma CBDC de bancos, interbancos, a pessoa não percebeu que o controle social já existe no Pix, já está no Pix. Né? Inclusive, a gente fez episódio que agora é aceito aqui em Portugal. Pix direto, na rede de mercado. Você chegou a ver, você não foi nessa rede ainda, né? Já está aceitando numa rede de mercados aqui, Pix direto, faz um Pix, aí faz todas as taxas de conversão, enfim, impostos, né? Muito bem colocados, e é um doxing em geral, né? É uma situação complicadíssima, porque o governo brasileiro já fica sabendo que você está em Portugal. Exatamente. Então, assim, é mais uma coisa, né, inquisito da liberdade que a gente tenta abordar, né? A gente sempre tentou trazer e alarmar as pessoas do problema, né? E, assim, a gente, como temos muito bom senso, né? A gente, se precisar, a gente até manda bom senso on-chain para vocês. Fazer uma blockchain de bom senso. Exatamente. A gente até, tipo assim, consegue entender, né, que algumas pessoas, assim, todo mundo, né, ninguém consegue parar de usar Pix no total e tudo mais, eu entendo, né, mas é aí que a gente tenta inserir o conteúdo, né, e os ensinamentos que a gente traz, para você conseguir ter mais liberdade nesse meio. Como falou, hoje em dia, se você quiser ser o homem comum, né, aquele gray man que você vai ler em alguns artigos sobrevivencialistas, que tem vídeo no YouTube sobre o assunto, você vai ter que dispor de informações. Você já não consegue mais ser um gray man se você não tem uma declaração de imposto de renda, se você não tem transações sendo feitas na sua conta, se você não tem um cartão de crédito ou uma conta bancária no seu nome. Você, para ser um gray man, você já vai ter que dar essas informações. Elas podem não ser corretas, aí já são outros 500. Mas, assim, você precisa disso, né? Então, assim, mais essa integração com o Pix aqui em Portugal, mais um golpe, né, na sua privacidade, eu diria, né? Então, assim, a gente quer tentar fornecer, né, essas ferramentas para as pessoas. Eu acho, assim, que a gente tem feito até... Seria bom, né, ter um feedback, é claro, né, por parte da audiência, mas a gente tem trazido, né, boas alternativas, eu diria, né, para você conseguir sair disso. A gente estava até falando isso agora há pouco, né, sobre... o caso daquele cara lá que você comentou, né, que as contas dele foram desbloqueadas, né?
A gente comentou aqui agora que estava com a conta bancária bloqueada, né? Ele fez um pedido, Sim, teve sim, contas bancárias desbloqueadas, né? A gente ainda convive com isso, onde, né? A gente fala o Estado, né? Eu falo o Estado nesse caso, mas entenda, não é tão bem o Estado, né? É uma pessoa que faz parte do Estado que tem muito poder sobre o Estado, ou no Estado. Não é o Estado em si, talvez o Estado nem faria isso. Mas uma pessoa, né, que por estar inserida nesse contexto consegue bloquear contas bancárias e tal, assim, isso é o cúmulo, eu diria, de você aceitar esse tipo de situação sem fazer nada para que isso mude. Só deixa eu cortar um pouquinho, mas se você pensar, né, você bloquear uma conta bancária de alguém hoje é muito pior para a vida dessa pessoa do que você bloquear a conta bancária de alguém há 60 anos atrás. É claro. Hoje ninguém usa mais dinheiro físico, não, é? Exato. Não no Brasil, né? Não, sim. Aqui você ainda encontra esse tipo de pessoa que não faria grande diferença. Mas no Brasil é muito difícil, é algo que limita muito a vida da pessoa, né? Mesmo ela estando preparada. Mas por quê? Por causa dessa quantidade de dependência de dados, né? Das coisas online, dos pagamentos online que viraram, né? E eu acho que aí entra essa alternativa de criptomoeda, e mesmo para criptomoedas centralizadas como o USDT, né? Assim, seria muito mais difícil essas contas bloqueadas de uma maneira de um SDT. Não estou falando que não aconteça, acontece, mas não é tão abusivo assim, né? Ainda né, no direito internacional ainda existe algum respeito e algum respaldo, né? Você não pode simplesmente, olha, vou bloquear preventivamente. Não, legal. Preventivamente não. Né? Assim, tem que ter o devido processo legal, não é assim. Quem é você aqui na fila do pão, né? Então, são situações que eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? Dado a gente vai ter que entregar alguma coisa, né? Como vão ser esses dados que a gente vai entregar? E que tipo de vida que a gente vai precisar ter para ter a privacidade necessária para ter um nível de liberdade ok. Porque a coisa está se fechando cada vez mais. Complicado, né? Mas assim, eu acho que, bom, como a gente está, né, no episódio de 2 anos, né, fazendo uma retrospectiva toda e etc., eu acho que, assim... Avançou muito, né, cara? É. Leis e afins para repressão, né? Então, De offshore. os dois casos, ainda tem isso. Bom, episódio recente, né, entrevista com Rafael dos Anjos, falando de offshore, né? O quanto que, sim, as leis, elas estão ficando mais, eu diria, opressor, eu acho que opressor é a palavra, né? Mas assim, da mesma forma a gente tem, eu acho assim, que a gente conseguiu trazer, né, ao longo de todos esses diversos episódios, né, diversas entrevistas, etc., pontos de vista diferentes, mas a gente também conseguiu trazer ferramentas, utilidades que conseguem fazer com que as pessoas tenham um mínimo de proteção contra isso, né? Já aquele dinheiro debaixo do colchão, ele já migrou um pouquinho, né, para não ser só mais um dinheiro debaixo do colchão, mas uma conta extra em algum lugar, um cartão de cripto, uma autocustódia aqui e ali, que vai conseguir te dar margem, talvez, né, para respirar, eu diria, né, em situações como essa. Hoje é um princípio que eu uso muito, não preciso, não é o caso, né, visto estar de acordo com as leis, né, da minha jurisdição, mas ainda assim eu não confio o suficiente na minha jurisdição para não achar que amanhã eles podem passar um trem que vai me atrapalhar, assim, digamos, né? Então, a gente trouxe, eu acho, né, ao longo de todo esse tempo, essas ferramentas suficientes e continuaremos trazendo, né? Essa que é a grande ideia. A gente está atualizando, né? Vendo cada vez mais formas de conseguir melhorar, né?
liberdade, privacidade, na medida do possível, seja lá qual for a ferramenta que aparecer, né? Porque a gente traz... Por exemplo, ó, a Zegex a gente indicou bastante. Aí a corretora foi hackeada, então não volta, já não é algo que a gente recomenda mais. Mas a gente nunca, né? A gente fez conteúdo sobre ela, a gente gravou explicando, não deixem dinheiro aqui, não façam isso. Exatamente. Assim, entendeu? Então, usa a ferramenta, entende que é uma forma de usar, não é... né, é muito comum que chegam para a gente, né? O que eu preciso saber? Tudo que eu preciso saber para ter privacidade agora. Assim, quando eu terminar de falar, vai estar desatualizado. Não, exatamente, o pessoal coloca, né, essa questão de privacidade como se fosse assim, uma coisa assim, não. Ou me fala aí o que eu tenho que fazer para, sei lá, para ter privacidade. O que eu preciso fazer aí para ninguém me achar? Ou um negócio que o pessoal pergunta muito também é o negócio do imposto de renda lá. Se eu fizer isso daqui, eu consigo ficar isento? Tipo assim, cara, Não né? é assim, O não. pessoal esquece, né, do detalhe, né, personalíssimo que tem nesse quesito, né? De você, tipo assim, pô, tem coisa que, cara, não tem jeito. São casos e casos, né? Que não tem como a gente dizer, não tem como te ensinar a privacidade, né, em uma semana. E tem casos que vão dar e tem casos que não vão dar, né? Não acontecia muito também. A gente abordou bastante casos, né? A gente citou muito caso aí que, porra, é cada coisa que o povo não imagina, né? Mas... Eu não imagina e às vezes não se dá conta das consequências, né? Sempre me preocupa, né? Por exemplo, aquele setup que fica famoso, a corretora que virou queridinha, né? A gente tem episódio, cara. Por que uma corretora Bitcoin only é ruim? E as pessoas, sabe? Por outro lado, é agraciada por uma comunidade. Olha, tá vendo? Não se vendeu as shitcoins. Mas se você tem cadastro lá, fica implícito que você tenha, né, Não, o Bitcoin. além de você ter que atender a legislação brasileira, na qual qualquer movimentação feita tem que ser reportada. Exato. Então, são certas coisas que, assim, eu até acredito que não é feito pela maldade da comunidade, que as pessoas realmente se empolgam e se emocionam. Mas é preciso ver, às vezes, com uma frieza, quando está pensando em soberania, em privacidade, que você fala, pô, não é bom tá assim. Mas que não sei o que você quer promover a sua shitcoin e tal. Não é isso. Eu quero que você entenda que se você faz cadastro numa coisa que só vende uma coisa e todas as coisas são reportadas, está sabendo que você vendeu, sabe? Assim, implícito que você comprou, que você vendeu, que você tem um interesse naquilo. Então, fica muito mais difícil que a gente chama, né, que se chama de uma negabilidade plausível, uma situação de você consiga, né, ter a presunção de inocência garantida quando você tem todos os fatores e provas contra você. Então, fica difícil e a gente não sabe o quanto esse cerco está se fechando, sabe? A questão do círculo fechar é muito complicada, né? Porque, assim, eu acho, essa é uma tese minha, né? Eu não tenho como confirmar isso. Mas eu acho que as pessoas que estão no poder no momento, elas têm total convicção de que se elas passarem coisas absurdas hoje, isso vai ser rechaçado pela população. Só que, se essas pessoas passarem... Mas se for dividido, né? Só que se isso for parceladinho, e, pô, uma hora eu passo uma coisa, outra hora eu passo outra coisa, e aí quando vem a terceira, ela encaixa com tudo, tipo assim, se eu tivesse passado as 3 juntas, não passaria, porque o povo, porra, botava fogo na rua. Mas eu vou colocando devagarzinho aqui, outro negocinho ali, outro negocinho lá,
E aí as pessoas vão aceitando. Então a gente vai. Botam bem inespecífico, uma legislação completamente aberta, e aí já fala para os juízes, ó, julga assim. Né? Exatamente. Já tem aquele interesse. O grande exemplo disso, né, que assim, suscitou alguns problemas, e fizemos episódios, né? Fizemos episódios sobre isso e falamos da situação, foi quando veio aquela norma, né, da Receita Federal falando sobre alguma coisa de Pix lá que eles iam, tipo assim, deram que eles iriam rastrear os 5 mil, né? Rastrear para cobrar imposto em cima disso, né? Primeiro problema, né? A facilidade, como se cria uma norma que arrebenta com a vida de todo mundo, porque foi da noite para o dia. O segundo não era lei, era norma, quer dizer, era infralegal, assim. E o segundo problema, o quanto que as pessoas estavam à mercê de uma norma que não foi lei nem porra nenhuma e que saiu da noite para o dia. Estava todo mundo lá com a lama em cima da cintura já. Não tinha mais como sair, porque está todo mundo no Pix. Está todo mundo já no meio de uma ferramenta de controle social. Sim. E as pessoas elas não conseguem vislumbrar saídas se não, tipo assim, voltar para o dinheiro físico. Só que não atende a realidade de todo mundo. Entendeu? Num mundo interconectado. A gente está em 2025. Você usa internet para tudo, praticamente. Então, assim, cara, não dá mais. E aí você teve, né, esse grande problema, né? Mais uma coisa pela qual a gente luta, que é, né, essa liberdade, né, que a gente tenta ensinar para você não ficar preso somente no Pix, né? E, enfim, veio essa norma. O povo reclamou, né? E, por sorte, a gente teve uma situação onde o governo voltou atrás. Poderia não ter voltado? Poderia. E ia estar valendo, tá? Ia estar valendo. Ia estar todo mundo capinado. Ia estar todo mundo aí se fudendo. Assim, e a gente não sabe se está valendo ou não. Porque pode estar rodando assim, daqui a pouco vai ter a Receita Federal soltando carta doidado. Exatamente. Você movimentou tanto aí. Né? Às vezes, tipo assim, às vezes ele fala assim, não, essa norma ficou feia. Faz o seguinte, continua analisando, aí você, em vez de você pegar os 500 primeiro, pega só os 10 primeiro e, né, e dá uma rapada nessa galera. Então, assim, muito complicado, né, a situação na qual a gente se colocou, ela é muito problemática, assim, a população, né, ela é muito problemática nesse sentido, é uma coisa que a gente tenta, né, tirar as pessoas disso, né, mostrar alternativas, mostrar possibilidades, e além também de tentar trazer, né, outras coisas mais teóricas. Na verdade, sim, era da minha intenção até trazer coisas mais teóricas, né, coisas mais de iniciante. Eu acho que a gente pode até entrar, né, já estão, eu acho que, sei lá, 30, quase 40 minutos, a gente pode falar de perspectivas, né, cara? Acho que eu vou começar por essa. Parem, por favor, com ouro ou Bitcoin. Sabe, são duas ferramentas muito boas. Acho que todas elas têm o seu devido espaço. Eu estava até mostrando para o Felipe aqui. A gente saiu, foi para vários lugares, andamos quilômetros assim. Falei, ó, joalheria ali, aceita ouro ali, aceita ouro ali. Você percebeu que aqui você tem uma liquidez de ouro maior que Bitcoin? Você não viu tantas placas de Bitcoin por aqui? Não, eu vi outros lugares que eu fui, né? Também eu reparei isso. Eu comentei com o moleque. Tem joalheria na feira, cara. Feira livre. Então, depende muito de onde você está. Então, assim, não há motivo para como é que você vai transportar o ouro? Meu amigo, se eu tenho nota fiscal aqui, eu boto 500 quilos de ouro no meu carro e cruzo a fronteira. Não tem controle de capital, sabe? Isso é coisa de país subdesenvolvido dominado pelo socialismo, controle de capital. Não é isso, aqui é livre. Mesmo sendo socialista, né? Também é outra coisa. Eu acho que as pessoas vão começar a abrir o olho para esse discurso que vem dizendo no Brasil, que é assim, tá ruim aqui no Brasil, mas tá ruim também na Europa, porque os caras... É outro tipo de ruim. Não, isso é.
É outra coisa. Não é a mesma, não é a mesma escala de grandeza, né? Aqui nós estamos em crise, mas você paga menos no mercado. Você viu o preço do café, você paga menos no café aqui, cara. Sim, para a situação, assim, essa comparação, né? Se você não está lá no Brasil, por exemplo, né? Em termos de renda e acesso a recursos, naquele top 5, 3% do Brasil, sem comparação. Eu diria até menos que 1%, cara. 1% no Brasil está sofrendo, é 20 e poucos mil reais por mês de renda. 1% é 20 mil? 20 e Ah, poucos mil. então É menos que isso. Assim, quem está acima de 60, 70 mil hoje, né? Assim, a gente está em 2025, né? Quem está acima de 50 mil no Brasil hoje até ainda tem algumas coisas de vantagem de estar lá, mas fora isso, para você ser empregado de salário mínimo, é melhor você ter uma renda, um casal aqui de salário mínimo que você está. Se você não conseguir, se você conseguir um aluguel que não esteja no absurdo, é melhor você estar aqui. Rendas baixas rendas baixas é indiscutível. Porque, tipo assim, o pobre sempre se fode, né? É a regra, né? Mas, cara, no Brasil parece que o pessoal faz sacanagem. O Estado faz sacanagem com o pobre. Porque, nossa senhora, arrebenta o cara. Arrebenta o cara. Aqui teve uma época atrás aí que estava com isenção de IVA uma série de produtos e tal, depois voltou, enfim. Aqui está numa instabilidade política. Né? Não só Portugal, mas assim, a própria Europa está numa instabilidade política. Mas é uma outra forma de instabilidade. A instabilidade dele é muito mais muito mais estável do que o impeachment, por exemplo, no Brasil. Né? Que tem que mudar tudo, tem que fazer uma coisa. Não, aqui os dispositivos são outros. Então, assim, se dissolver um parlamento, está entrando em eleições agora, mas é uma outra forma. É tudo previsto constitucionalmente, é respeitado, o Estado de Direito. Não estou falando que não seja opressor, não estou falando que não seja ilegítimo, mas é uma outra forma de pensamento, é uma outra forma de ação. Né? O brasileiro já se tocou que tem alguém em Brasília todo dia acordando, pensando aonde pode taxar mais ele. Né? Aí vira até memes e tal, mas ele já se tocou disso, ele já percebeu isso no bolso. Né? Eu vejo o Brasil num lugar muito perigoso hoje, assim. Estava comentando com o Felipe, eu falei, cara, é uma apatia. Eu tento fazer algum investimento no Brasil, fazer alguma coisa com as pessoas. Não dá, não, agora não dá, não quero. Não. É uma apatia de investimento, de tentar uma inovação, de tentar alguma coisa que é perigosa. Então, eu acho que a nossa perspectiva está indo por aí, né? Respondendo a tua pergunta de uma maneira muito longa. Mas eu acho que a nossa perspectiva está em começar a mostrar saídas, né? Tanto que a gente entrevistou recentemente também o Matheus de saídas e vistos assim, para que a gente comece a salvar pessoas que já entenderam que se eu ficar aqui com a minha família, não só eu, mas a minha família vai começar a perder. Né? Assim, já não tem lado bom em estar aqui por nada. Na maneira com que as coisas estão acontecendo. E eu já vou lhe dizer, não é um Bolsonaro da vida que vai salvar, porque o Bolsonaro, na verdade, criou certos arcabouços que foram utilizados agora de uma maneira muito mais opressiva. Mas eu não sei se eu consigo nem dar o benefício da dúvida, porque ele foi estadista em muitas coisas. Criou regulamentações, criou ferramentas que hoje podem ser usadas, sabe? Faltou libertário naquela, né? A gente fala que não tem libertário na política, faltou liberal ali para dizer, cara, não faz tal coisa porque você está criando uma ferramenta que pode ser distorcida contra você, né? Ou contra as pessoas depois. Então eu acho que faltou e não vai ser isso, não vai ser
né? Você tem pessoas de 30 anos que 20 e poucos era governo do PT no país. E assim, tá ficando óbvio, tá ficando evidente, sabe? A Ursal era uma brincadeira, era um meme, uma piadinha, agora os caras já admitem na cara dura, sabe? São apoios a um eixo completamente diferente e distorcido do mundo, sabe? São países juntos, extremamente repressores em cima da população, que, né, assim, a Europa é socialista, ocidental. É, mas, cara, ninguém apoia o que o Putin está fazendo, sabe? Em cima das pessoas, de invadir país e coisa assim. Aí vem o governo brasileiro, não é bem assim, Nossa, e tal, isso. sabe? A China está sendo pressionada nesse sentido, em termos de liberdade com as pessoas, e o Brasil está, sabe, tudo bem, deixa passar, né? É assim mesmo, é cultural, e não pode, sabe? A gente está entrando num. Né, nós somos o guardião de uma sociedade ocidental, por mais que ela esteja decadente, a gente não pode deixar isso. Né, a gente tem que tentar passar valores de liberdade adiante. E o governo, o Brasil, como está se desenhando, ele não está fazendo isso, muito pelo contrário, está deixando a criminalidade, o narco-estado tomar conta, sabe? As pessoas estão achando ruim a Colômbia, não estão vendo o que está acontecendo dentro do Brasil. Eu deixo em São Paulo. Quem está lá dentro não vê isso. Não vê. Quem está vivendo não vê. Não vê. Não tem jeito. Você vai ser, tipo assim. É aquele meme, eu acho que eu cheguei a te mandar isso, né? Os caras do Hamas, né? Os muçulmanos do Hamas com a televisão assim, vendo noticiário, no Rio de Janeiro tá foda, né? É tipo isso, sabe? A gente olha para fora e, nossa, guerra na Ucrânia, que louco, mas mata menos que no Brasil. Pois é. Então, assim, é difícil. Enfim, as pessoas que. Eu falo assim, tenho muito amigo no Brasil, os caras todos caem em depressão, e eu falo, cara, não tem como você não se deprimir. Sabe assim, você só não se deprime no Brasil se você faz parte da criminalidade. Porque você vê o crime acontecendo, você vê a impunidade acontecendo, você fala, pô, isso aqui não muda nada, só piora. Né? O cara é solto porque prenderam ele errado. Né? Não, olha, botou sua mão para trás, pegou a algema, machucou seu cotovelo na hora de. Não, tá solto. Foi erro de abordagem, não é assim que a polícia tem que tratar você, não. Vai para rua. Né? E você fica com essa sensação que nada acontece, a criminalidade subindo. E como é que você vai não se deprimir com isso? Né? Se você quer prosperar, se você quer crescer. Então, eu acho que essa perspectiva no Brasil está muito sombria, sem nada que vá melhorar. Né? Sem nada, assim, nos próximos 5 anos que você diga, nossa, é isso aqui a solução. Eu não estou nem falando de governamental, estou falando em termos de população, ou, né, uma massa crítica popular capaz de mudar isso. Então, eu acho que o Bloco Podcast daqui para frente, né, ele vai, de certa forma, noticiar isso, mostrando alternativas aonde a pessoa possa ir para ter mais liberdade, mais soberania. Mas no momento eu vejo que cada vez menos vai ser possível ter isso dentro da jurisdição brasileira. Eu não vejo mais essa coisa, sabe? Eu não concordo com esse discurso do tipo assim, se basta você ter muito Bitcoin que você vai viver muito bem no Brasil. Não existe uma situação onde você tenha que estar preso dentro de um condomínio, usando carro blindado, achando que isto é viver bem. Não é viver bem, né? Viver bem é você poder deixar um celular em cima de uma mesa, levantar sem querer, ou levantar por querer, ir num banheiro, voltar, e ele está ali
mesmo que você estiver sozinho. Né? Eu acho que essa é um viver bem, é um conforto que você só se dá conta do quanto você está vivendo com medo dessa insegurança quando você está fora. Não tem jeito. Perspectiva para mim, da minha parte, né? Eu acho que a gente ainda vai, como a gente sempre trouxe, né? Não é mudança, eu diria. Mas eu acho que a gente ainda tem que falar de alternativas, né? Para quem está no Brasil, como por exemplo eu estou, né? Então vamos abordar, né, essas alternativas também, que é muito importante. Uma coisa que eu também queria fazer, que a gente pode botar também escrever no caderninho, é trazer algumas coisas um pouco mais teóricas, né, para o pessoal, não sei a demanda. Diga no comentário o que vocês acham que vocês querem. Seria muito importante, né, o pessoal falasse, né. E Monero bate ao time high? Pô, é difícil de falar, né? Tá tudo subindo, até o Ethereum tá subindo, sou eu tô falando. Mas não sei, acho que eventualmente todos eles vão. O Ethereum não sei, o Monero eu acho que vai, Bitcoin sem dúvida. Mas acho que a perspectiva para frente é isso. A intenção é manter, né? Visto que o que está sendo feito no momento está dando bons resultados, eu acho que não são números absurdos, mas são pessoas mais engajadas, né? Uhum. Então, você sempre tira alguém que manda mensagem pessoalmente, troca uma ideia, traz uma ideia nova, ideias de, sei lá, de fazer um negócio, coisa do tipo. Isso eu acho que é muito mais válido do que você ter vários súditos, né? Sim. Então, acho que é isso, manter, né? A coisa, a gente aceita opiniões, é claro, né? Se tem uma opinião diferente, por favor, entra lá, argumenta com a gente. Acho que é isso, né, cara? Vamos chegando ao final desse episódio comemorativo. Chegou até aqui, lembre-se, mande para o seu amigo maximalista. Sabe aquele que já fez uma ou duas perguntas que poderiam ser, talvez, será que isso aqui é certo, né? Então, talvez ele vá gostar de ver umas visões diferentes de alguém que tem, de uma galera que gosta de Bitcoin, mas entende que não é a solução perfeita. Então, é isso. Ficamos por aqui e tchau.